Texto de referência está no livro de Reis, no capítulo 18, nos versículos 22, 23, 24 e 39, leitura alternada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invoquei o nome do vosso Deus, e o invocarei, o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: a boa esta palavra. É boa essa palavra, todos. O que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, Senhor, maravilhosa, Pai amado, que estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Pai, na EBD, Senhor, para aprender mais de Ti, ó Pai. Pai amado, Deus querido, Senhor, toma, Senhor, a cada um, ó Pai amado, da Tua igreja, Senhor, vai dando graça, Senhor, virtude, ó Pai amado, Deus querido, Senhor, toma, Senhor, a superintendência da EBD, ó Pai, secretaria, ó Pai amado, professores e membresia, ó Pai. Ó Pai amado, que nós possamos aprender de Ti e reter a Tua palavra, Senhor, dentro dos nossos corações, ó Pai. Pai amado, Senhor, nós essa manhã te oramos, ó Pai amado, pelo motivo também de oração, Senhor, sugerida pela BD, Senhor, que é para ore pelos homens, Pai amado, entenda, Senhor, a idolatria é a causa de muitos males, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai amado, Deus querido, Senhor, tirar, ó Pai amado, a idolatria do coração dos homens, ó Pai amado, e que, como diz a sua palavra na leitura, Senhor, devocional, saber que só o Senhor é Deus. E assim nós te oramos e te agradecemos, Senhor, por esta manhã, na tua casa. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não tome seu lugar, você que está nos acompanhando aí, nós estamos na lição 6. Esse dia, lição 6, 9 de agosto de 2020. O tema da lição fala usando a fé diante dos confrontos. Convidei hoje a diaconisa irmã Juliana, ela vai estar nos trazendo a lição de hoje. Nós temos vários professores das classes e cada domingo eu vou convidar um professor para nos trazer a lição desse dia. Em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor, igreja. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tudo mediante a fé no Senhor Deus. Aqui no tópico 1 da lição, diz assim: Elias e suas provações. Elias profetizou em um período muito árduo da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Lutando o bom combate, Elias enfrentou perseguições do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, que levaram os israelitas a se apartar do Deus vivo e adorar a Baal. Elias ele profetizou nesse tempo onde era muita idolatria. Após a morte do rei Salomão, os reinos se dividiram entre reino do sul e reino do norte. E no reino do norte era governado pelo Acabe, que futuramente se casou com Jezabel, onde introduziu a idolatria no meio do povo de Israel. E Elias, obedecendo à chamada do Senhor Deus, ele profetizou contra essa idolatria. E onde
né? Já conhecemos a história de Elias, que veio as perseguições, né? Jezabel querendo matar Elias. Mais à frente a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Porque a gente sabe que um reino subdividido, ele não pode existir. Um reino subdividido, o que acontece com ele? Acontece guerras, acontece lutas, como estava acontecendo nessa época, idolatria. E Elias, ele foi chamado para pregar contra isso. É preciso crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. E assim ele fez. Porque na introdução diz assim, diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Nesta lição, veremos que o profeta Elias encontrou forças em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Sabemos que tudo é perante a força em Deus, perante a fé. 1.2 diz assim: quando a chamada de Deus prevalece, a cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no reino do norte. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. O caos havia sido estabelecido. Como um profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e dos homens, se a morte lhe rondava a todo momento? É somente pela fé, meu irmão e minha irmã. Somente pela fé em Deus. Porque sabemos que diante da crise, se a gente não olhar para o Senhor, se a gente não olhar para Deus, a gente não consegue seguir adiante. E assim Elias fez. Ele sabia quem era o Deus em quem ele cria. Que era o único que poderia livrá-lo tanto da morte, das ameaças de Jezabel, como também poderia livrar o povo de Israel daquela idolatria. Porque muitas das vezes a gente acha que idolatria é só a gente idolatrar ídolos, imagens de pedra. Não. Quantas idolatrias às vezes a gente guarda dentro da nossa vida, dentro do nosso coração e a gente não sabe. Tudo aquilo que a gente adora mais do que a Deus é idolatria. Porque a palavra do Senhor diz que toda honra, toda glória tem que ser dada a Ele. Que não existe ninguém maior no céu do que Ele. Então, se adoramos até mesmo alguém, até mesmo um objeto, até mesmo, vamos colocar uma pessoa, um cantor, um artista, estamos adorando. E quando a gente coloca essa adoração em homens, tiramos a adoração de Deus. E tudo aquilo que tira a adoração de Deus é heresia, é idolatria. E é por isso que temos que ter o nosso coração totalmente voltado para o Senhor. Vivermos pela fé. Somente com a fé a gente consegue sobreviver a tudo isso. E assim era na vida de Elias. Os meros peculiares de Deus, após profetizar que nem orvalho e nem chuva viria sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, está em 1.3. Elias é forçado a uma imigração solitária. Ele se estabelece junto ao ribeiro de Querite e milagrosamente foi alimentado pelos corvos. Deus, ele sempre cuida dos profetas dele. Ele sempre cuida daqueles que falam a verdade. Ele sempre cuida daqueles que profetizam a verdade. Pode ser perseguido, mas Deus cuida. Pode ser ameaçado de morte, mas Deus cuida. E ali Elias, ele foi alimentado pelos corvos. Deus cuidou dele naquele momento. Diante da crise, Deus cuida de mim e de você. Estamos passando por crise? Sim, sabemos, estamos passando por uma crise mundial. Não é só no Brasil, é em todo o mundo. Mas Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado daquele que tem chamado pelo seu nome. Deus tem cuidado daquele que tem colocado a sua fé em Deus. Podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Está buscando proteção em Deus? Pode ter certeza que Deus está cuidando. Elias foi chamado por Deus especialmente para tirar a idolatria do povo que estava dominando ali aquela terra.
Deus ele tem chamado a mim e a você, para que possamos, no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela, no meio do nosso trabalho, do nosso convívio social, tirar a idolatria do povo. Mostrar, profetizar, mostrar que devemos adorar somente ao Deus único, ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que não falha, ao Deus que tem mãos, que apalpa, ao Deus que tem ouvidos, que ouve, que tem boca e responde. É a esse Deus que devemos adorar. No capítulo 2 diz assim: Deus contava com Elias. Deus tem contado comigo? Deus tem contado com você? Deus ele contava com Elias. Você é profeta na sua casa. Assim como Elias era profeta naquele tempo, nós somos profeta na nossa casa, somos profeta onde que a gente estiver. Independente da situação, independente da crise em que nós estamos passando, continuamos ainda sendo profetas. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Para exemplificar, podemos ver as seguintes ordens sendo obedecidas. Quando Deus manda ele ir para o ribeiro lá de Querite, ele foi. Quando Deus manda ele lá na casa da viúva de Sarepta, é uma história que todos nós conhecemos, que ele aumentou o azeite da viúva, ele foi. Quando Deus manda ele para Samaria, ele vai. Quando Deus manda ele lá para o Monte Horebe, ele vai. Mesmo diante de toda a situação que ele estava passando, sabendo que havia um rei e havia uma mulher chamada Jezabel que queria matá-lo. Mas mesmo assim ele obedeceu. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele não olhou para situações adversas. Ele usou a fé e continuou seguindo o chamado de Deus para a vida dele. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Por que o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias? Deus ele escolhe as coisas mais pequenas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus ele escolhe aquele que muitas das vezes diz que não tem nada. Aquele que muitas das vezes diz que não pode. Aquele que muitas das vezes diz que não consegue. É esse que Deus escolhe para ajudar. E foi assim com essa viúva. Elias, um homem escolhido de Deus, a qual estava ali para pregar a palavra do Senhor Jesus. Deus o enviou àquela viúva. Ela estava numa condição que ela disse que no momento que ele chega lá, ela diz que não tem nada, que ela só tinha um bocado de farinha e um bocado de azeite, onde ela faria um pão para ela, o filho dela, porque ela na mente dela, aquilo ali, depois que ela fizesse, ia acabar, na despensa dela não tinha mais nada, ia acabar e depois ela ia morrer. Sem alimento, a gente não morre. Se a gente não comer, a gente não morre. Imagina se a gente não se alimentar do que é espiritual. A nossa fé também morre. Por isso que temos que nos alimentar não só da comida física, mas temos que alimentar da nossa maior comida, que é o nosso alimento espiritual. E Elias, lá quando ele chega, ele profetiza sobre a vida daquela viúva. Por isso que eu torno a repetir, você é profeta na sua casa. Profetiza que a sua família vai se converter. Profetiza que os seus vai sair da idolatria. Profetiza que a sua família vai ser do Senhor, que a sua família vai ser abençoada. Assim como saiu profecia da boca de Elias e aquela profecia se cumpriu mediante a fé, faz a mesma coisa na sua casa. Profetiza também. Profetiza com autoridade. Porque se Elias não tivesse autoridade, nada daquilo que ele havia profetizado ia acontecer. Mas ele profetizava na autoridade do Senhor. E assim temos que ser nós, profetizarmos na autoridade do Senhor.
né? Ficar esperando, vai acontecer, e você ficar ali sentado, não, tem que agir pela fé. Assim como o azeite daquela viúva aumentou, que a nossa fé nesta manhã também aumente. A razão da escolha de Deus é bem simples. Israel estava mergulhado em um nível assustador de idolatria. E a presença de Elias não era bem-vinda nesta nação. Sabemos que os profetas que pregam a verdade não são bem-vindos na nação. Muitas das vezes são perseguidos. Muitas das vezes são caluniados, são injuriados. Muitas das vezes não têm amigos, ficam só. Mas Deus sempre cuida. É o seu chamado? Ser profeta da sua casa? Pode ter certeza que Deus sempre vai cuidar. Se as palavras dos profetas eram rejeitadas, os israelitas não atenderiam à ordenança de Deus para socorrer o profeta Elias. Por isso que Deus, né, enviou ele lá para o Paquerite. Mas ele foi assim mesmo. Quantas vezes Deus nos envia para fazer algo e nós não queremos ir? Muitos usam até aquele ditado, né? Um ditado que muitos usam. Não vou falar, não vou pregar para minha família, não. Não vou falar, não. Deus está mandando e ela não vou fazer, não, porque santo de casa não faz milagres. Quantos usam essa frase, esse ditado? Se você fizer pela fé aquilo que Deus está mandando, pode ter certeza vai acontecer. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei profetizar. Fala com as tuas palavras, Deus te ouve, Deus te entende, mas fala com a autoridade do Espírito Santo. E pode ter certeza que aquilo que sair da sua boca, como foi com Elias, vai ser com você também. Porque Deus, ele sempre socorre os profetas dele. No 2.2 diz assim: na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Por que ela foi bênção para Elias? Porque ela tinha só aquele pouquinho, né, de azeite ali, conforme a gente já falou, aquele pouquinho de farinha ali. Mas quando ele manda ela fazer um pão para ele, ela vai lá e faz. Ela não olhou para a condição dela, ela não olhou porque ela só tinha aquele pouco. Entenda bem. Às vezes a gente fala, não tenho nada. A gente sempre tem algo para oferecer para o nosso Senhor. Pode não ser nem material, mas a gente sempre tem algo para oferecer para o Senhor. Quando a gente oferece a nossa vida, quando a gente oferece o nosso louvor, quando a gente oferece o nosso sacrifício, quando a gente oferece a nossa adoração a Deus, a gente sempre tem algo para oferecer para o nosso Senhor. Elias chega à casa de uma mulher que estava preparando para a morte. Ela achou que ela ia morrer, porque ela não ia ter mais alimento. Ela achou que nada mais ia. Estava tudo perdido, que estava tudo acabado. E qual é o título dessa lição? Usando a fé diante dos confrontos. Quando formos confrontar, tem que usar a fé sim. É a palavra de ordem desta manhã. É a fé no Senhor Jesus. Mesmo sendo viúva, passando por necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta. Porém, por ter sido bondosa com Elias, Deus a fez prosperar em tempos de crise. O Senhor socorreu o seu profeta na hora da crise. Primeiro, né? Pelos corvos, quando ele manda os corvos, quando ele está lá em Querite, que ele não tinha nada para comer, e depois com a viúva. Deus sempre vai socorrer a mim e você, que somos profetas do Senhor Jesus. Depois, por intermédio da viúva de Sarepta, Deus sempre está socorrendo o povo dele. Não, mesmo que você ache que esteja demorado, mesmo que você ache que o teu socorro está sendo demorado, não significa que Deus ele não vai te atender. Deus ele atende o profeta dele no meio da crise. Basta usar a fé.
Ele tem os seus propósitos, ele tem os seus meios de agir, ele tem a sua hora de agir, ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa, no tempo certo. Deus, ele não está atrasado nem na minha nem na tua vida. Quanta coisa você orou há tantos anos atrás e hoje você tem a resposta. Coisas que até mesmo você pode ter até esquecido. Mas Deus te faz lembrar. Lembra quando você orou por isso? A sua resposta chegou. Temos visto, estamos diante de uma crise. Estamos até aqui agora. E até aqui o Senhor não tem nos ajudado. Até aqui o Senhor não tem nos socorrido. Então creia nessa palavra. Deus, ele socorre no meio da crise. Ele abre porta onde não tem porta. Ele supre a necessidade. Ele nos guarda, nos protege. Nos dá escapes, livramentos. Quantos livramentos o Senhor nos dá que nem sabemos, que nem vemos, que vamos levar para a eternidade. Que só Deus ele vê. Ele age no modo sobrenatural. Então não pense que a sua resposta está demorando. É tudo no tempo de Deus. Na caminhada cristã, se você quer ser abençoado, então primeiramente abençoe alguém. Aquela viúva abençoou a Elias e ela também foi abençoada. Se você quer ser abençoado na sua caminhada cristã, abençoe alguém. Não conhecemos a lei do retorno? Aquilo que nós damos é o que nós recebemos de volta. O que nós plantamos é o que nós colhemos. Se plantarmos fé, se plantarmos amor, se plantarmos esperanças, vamos colher também fé, amor, esperança. Mas isso tudo acontece quando obedecemos o nosso chamado. O chamado de sermos profetas deste mundo e pregarmos contra a idolatria. Torno a repetir, não é somente a idolatria que a gente acha de ver uma imagem, de ver uma escultura, não. Que possamos refletir nesta manhã. O que eu tenho colocado acima de Deus? Aquilo que eu coloco acima de Deus é idolatria. O mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo algo além do Senhor, eu estou idolatrando. E Deus, ele abomina a idolatria. E eu já estou me caminhando para o final. No 3 diz assim: Elias se apresenta e lança um desafio. Qual era o desafio de Elias? Aquele que todos nós conhecemos. Depois de todas as perseguições que Jezabel fazia a ele, sabemos que ela era uma rainha totalmente perversa. Não conheço nenhum outro, não, pode ser que tenha, mas eu não conheço nenhum outro reinado dentro da palavra de Deus que foi pior do que o reinado de Acabe, que cometia atrocidades, que mandava matar os profetas do Senhor, que introduziu a idolatria, ao povo de Israel por meio do seu casamento com Jezabel, que cometia coisas bárbaras. Eu não conheci ainda dentro da palavra de Deus. Mas mesmo diante de tudo isso, pode ser que Elias tenha ficado com medo? Pode ser, ele era humano. Em algum momento, ele pode ter tido sim um receio, sim. Mas em todos ele cria que o Senhor era com ele. A palavra de Deus, ela diz assim, não estou saindo do foco da lição, mas a palavra de Deus, ela diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A palavra do Senhor fala dessa forma. Se em algum momento ele teve medo, ele olhou para os céus, ele cria no Senhor, ele sabia que era pela fé, ele foi seguindo o chamado a qual Deus havia instituído para a vida dele. Porque se ele não tivesse essa fé,
Se ele não amasse a Deus sobre todas as coisas, se Deus não fosse o primeiro na vida dele, com certeza ele não teria ido lá diante dos profetas de Jezabel. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Imagina, 850 profetas e ele sozinho. Somente tendo fé em Deus. Somente crendo que Deus era poderoso para fazer aquilo que fosse sair dos lábios dele. Somente crendo no Senhor Deus. Porque se ele não tivesse essa fé, ele não teria feito esse desafio. Porque um homem comum jamais faria isso somente para aparecer. Não, ele fez porque ele cria que Deus ia cumprir aquilo que saísse da boca dele. Mesmo atravessando uma grande escassez de água, alimentos, havia chegado o grande momento de ele mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Porque como tinha idolatria, ele havia profetizado que não ia chover, né, em Israel. E a gente sabe que quando não chove, né, como eles viviam da plantação, não ia crescer nada naquele momento. Então, se não cresce, não teria como tirar o seu sustento, não teria como tirar o alimento, os animais iam morrer. As pessoas iam morrer por falta de água, porque sabemos que água, né, ela nos dá vida, ela traz oxigênio para o nosso corpo. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Por mais que possamos perturbar dizendo que Deus é o Senhor, as pessoas acham, né, que nós estamos perturbando, quando na verdade só estamos dizendo aquilo que é verdadeiro. E quando é verdadeiro, não tenha medo. O que Deus mandar você falar, você fale. O que Deus mandar você profetizar, profetize. O que Deus mandar você orar, você ore. Mas faça na vontade do Senhor. Porque quando ele chama, ele garante. Quando ele fala, ele cumpre. Quando a gente vai segundo a vontade dele, ele capacita. Então faça na vontade do Senhor aquilo que Deus te chamou para fazer. Elias foi chamado para profetizar contra a idolatria. E ele foi na vontade do Senhor. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é Senhor, confrontando o povo e os profetas pagãos. O profeta Elias sabia para que o fora chamado e não retrocedeu. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Está em 1 Reis, capítulo 18 e 19, fala sobre isso. Ali 2 sacrifícios seriam apresentados. Um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o povo deveria surgir de forma natural. O fogo deveria surgir de forma natural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. 3.1. E assim, munido de fé e confiança, Elias venceu o confronto. Deus foi fiel para com seu povo e lhe honrou perante todos. Cada um fez o seu sacrifício, colocou lá o que tinha para colocar. Sabemos que Elias cavou, né, aquela cova ali, encheu de água para dificultar mais ainda a situação, porque a gente sabe que se tiver cheio de água, se a gente tacar fogo, não vai pegar fogo. Não é verdade? Então, ele botou a água ali para poder dificultar mais a situação. Porque ele sabia que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E assim ele fez. Em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. O profeta Elias nos fez ver que a confiança em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. E ali, olha, eles ficaram durante o dia e orando, os profetas ali de Baal se sacrificando, muitos se mutilando, né? Muitos, né, se cortando, e o dia todo, e o dia passando, e eles
clamando aos deuses dele e nada acontecia. E nada acontecia, e aquele fogo não caía, e o holocausto não, que eles haviam preparado não se consumia. Bastou só uma palavra de Elias, quando chegou o momento de mostrar quem era o verdadeiro Deus. Bastou só uma palavra de autoridade de Elias, e o fogo desceu do céu no mesmo instante e consumiu todo aquele holocausto que Elias havia preparado. Basta uma palavra que sair da nossa boca, mas com autoridade. Não é qualquer palavra, é palavra de autoridade. Imagina como deve ter ficado aqueles profetas que já estavam cansados de tanto gritar, de tanto clamar, de tanto ficar ali gritando e nada acontecia. E Deus vem na mesma hora quando Elias clama e queima todo aquele holocausto. Acaba com tudo aquilo ali. E todos veem quem é o verdadeiro Deus. Deus, ele sempre faz separação daquele que serve a ele e daquele que não serve. Deus, ele sempre mostra quem é que serve e quem é que não serve. Assim temos que ser nós. Fazermos diferença neste mundo. Fazermos diferença neste mundo que está em crise. Sabemos que estamos em crise diante de uma pandemia. É crise na saúde, é crise, econômica, crise financeira, pessoas com crise emocionais. Mas nós que temos a fé em Cristo, temos que ser diferente. Mostrar que somos de Deus, mostrar nossa fé para essas pessoas. É hora de mostrar quem somos, é hora de mostrar quem é o verdadeiro Deus, é hora de mostrar aquilo que Deus ele nos ensinou, é hora de colocar para fora aquilo que Deus ele tem mandado a gente falar. Mesmo que você fale, na hora a pessoa pode ficar até chateado com você, porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Mas você falou aquilo que Deus te mandou. E aquilo que você falar, Deus ele não vai cobrar de você, porque foi Ele que mandou você falar. Agora, se você não fala, se você retrocede, vai ser cobrado, pode ter certeza. Porque temos que obedecer ao nosso Pai. Não é assim na nossa vida carnal, na nossa vida com o nosso pai carnal. Quando Ele fala, temos que obedecer. Quando a gente não obedece, Ele não cobra da gente. É a mesma coisa Deus. Se Ele manda a gente falar, se a gente não fala, se Ele manda a gente fazer e a gente não faz, se a gente não cumpre aquilo que Ele tem nos chamado, com certeza Ele vai cobrar da gente. Porque temos que obedecer. E só temos fé, a nossa fé só vem mediante a nossa obediência a Deus. A nossa fé ela só vem mediante a obediência ao nosso Senhor. Altar restaurado, glória de Deus e abundante chuva. Depois de tudo isso, sabemos que veio a chuva, porque Ele obedeceu. A abundância só vem na nossa vida. A chuva naquele momento ali significava abundância, porque a gente sabe que estava seca, estava tudo, não tinha plantação, não tinha animais, não tinha água para beber, não tinha nada. Mas depois, quando Ele mostrou quem era o verdadeiro Deus, que a idolatria tinha que ser retirada do meio do povo, a chuva veio. A abundância veio, a bênção veio, tudo no tempo de Deus. Nada é quando a gente quer, nada é por acaso, é sempre no tempo de Deus. Mas quando a gente faz aquilo que Ele quer, quando nós fazemos a nossa parte, Ele faz a parte dele. Vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que, de fato, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e tanto merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Diante do embate entre Elias e os profetas de Baal e Acera, todos presenciaram a resposta divina com fogo consumidor, pois só o Senhor é Deus. E assim vai ser na minha e na tua vida. Todos vão presenciar a vitória divina sobre as nossas vidas, porque conhecemos e aprendemos que só o Senhor é Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Deus, que bênção, irmão. Nós queremos ser grato a Deus pela vida da nossa irmã, que nos trouxe essa lição rica e abençoada em nome de Jesus Cristo. Quando a gente presta atenção na lição, a gente aprende bastante. Por que Deus levantou o profeta Elias, um profeta, no meio de uma crise dessa? Nós vemos que o rei Acabe fez, parece uma aliança política, em casar-se com a Jezabel, um outro povo, os deuses deles, e Acabe faz essa aliança política, casa com Jezabel. Era tudo que Jezabel queria com seu povo para poder implantar a idolatria no meio de Israel, dessa nação que foi para o norte. E nós vemos aqui que a rainha Jezabel começou a dominar tudo, começou a tomar conta de tudo. Ela era uma sacerdotisa e foi mandada para poder entrar no meio e tirar o povo de Deus. É como uma situação que às vezes acontece, se a gente não vigiar na nossa vida, para tirar a sua atenção de Deus, para afastar você da presença de Deus. Nós temos o nosso dia a dia, não temos? Às vezes, se você não vigiar, você se ocupa nela totalmente e vai deixando o Senhor por últimos planos. Se você gostava de ler a Bíblia, para de ler a Bíblia. Lia com frequência e passa a começar a ler menos. Porque estou cansado, trabalhei muito, o dia todo foi ocupado, as coisas vão tomando conta. E nós vemos que Jezabel, ela entrou ali, conseguiu conquistar um reinado ali e começou a dominar. E nesse período que ela estava dominando, o povo estava caindo na idolatria dela. Mas Deus levantou um profeta para fazer a diferença. Você vê que Elias foi chamado por Deus especialmente para tirar o povo da idolatria que os dominava. O povo já estava sendo dominado por essa idolatria da Jezabel, e trouxe e entrou no meio do povo de Israel. Você se lembra quando Moisés foi para o monte, passou 40 dias lá? Aí impressionou o seu irmão Arão, e ali ele acabou construindo um bezerro de ouro. Eles esqueceram do que Deus fez e foi adorar aquela imagem, o bezerro de ouro, porque era lá do Egito, lembrando os deuses do Egito. Eles saíram do Egito, mas os deuses do Egito não saíram de dentro deles. Eles foram adorando. Quando a pessoa se converte ao Senhor, tem que arrancar todos os deuses do mundo, do Egito, e entrar com fé diante do Senhor. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei, porque é chegado o reino de Deus. Então, quando você se converte totalmente, o inimigo não tem mais domínio sobre a tua vida. Elias, entrou para fazer a diferença.
Deus fala com ele: vai, porque eu serei contigo. E mostrarei a este povo Deus, né, que eu sou. E ali Elias foi. Você vê que Elias aqui, ele teve, irmãos, seis momentos da sua vida. O que a nossa irmã falou, primeiramente, ele obedeceu a Deus em diversas situações. O que faz a diferença na nossa vida é a obediência. Ele obedeceu a Deus em vários momentos da sua vida. Para explicar, podemos ver a seguinte ordem sendo obedecida. Deus manda ele para o ribeiro de Queribe. Lá foi Elias. Deus manda ele para Sarepta. Lá foi Elias. Deus manda ele para Samaria. Lá estava Elias. Deus manda ele para o Monte Horebe. Elias estava lá. Deus manda ele para Betel. Lá estava Elias. Deus manda ele para Jericó. Lá estava Elias. E Deus manda ele para o Jordão. A Bíblia nos ensina, irmão, que aonde Elias estava, nesse desafio dos 450 profetas, fala no Monte Carmelo, era aproximadamente 500 metros acima do mar, não era muito alto. E ali era um lugar muito lindo, tinha mais de 600 espécies de plantações que vivia ali, e ali era um lugar fértil, um lugar abençoado. Muitas situações, muitas coisas aconteceu no Monte Carmelo, onde Deus ali visitava. Monte Carmelo vai se tornando conhecido como a ponte do milagre, da presença de Deus. Invocava o nome do Senhor no Monte Carmelo, Deus estava ali presente. Então Elias estava ali no monte, com 850 profetas de Baal, de Serep, porque ali eles entraram nesse desafio. Nesse desafio, Elias sabia que Deus era com ele. Já viu quando você entra num desafio, você sabe, você tem fé, você crê. Não, Deus é comigo. Deus está comigo. E eu vou vencer esse desafio. Você parece que vê uma barreira tão grande, uma muralha tão grande na tua frente, mas eu confio no Deus que eu sirvo, que essa barreira, essa muralha vai cair por terra e eu vou vencer. Elias estava confiante. Já pensou se Deus não fosse com Elias naquele momento ali, irmão? Acabou Israel, irmão. Acabou o reino do norte. A rainha Jezabel tinha dominado tudo, tinha tomado conta de tudo. Por que ela se levantou contra Elias? Procurou até a morte de Elias, queria matar Elias de todo jeito. Porque Elias foi um empecilho na vida daquela nação, dos deuses deles. Então Deus levantou Elias para fazer essa diferença. Deus, quando nos levanta, irmão, nos levanta para fazer a diferença onde você está. No meio da sua família, no meio do seu trabalho, no meio da sua faculdade, aonde você estiver, Deus te colocou ali para fazer a diferença. Para mostrar o Deus que você serve. Não para você entrar nos deuses dele, mas ser diferente. Em nome de Jesus. Então aqui está, irmão, o que fez Elias ser usado por Deus. Primeira coisa foi a sua obediência. E na segunda coisa, saber que Deus era com ele. Deus garantiu que não ia deixar ele só. Ali, Elias venceu a guerra. Porque
Elias, ele tinha um momento na vida dele que ele estava sempre colocando as 12 tribos, as 12 pedras, levantava os altares e estava colocando Deus, e ali colocou as 12 pedras, fez edificar o altar por completo, conforme Deus quer. Então não adianta a gente levantar um altar de qualquer maneira. Ah, tá bom assim para Deus, Deus vai se agradar. Não. Elias, ele falou para eles: agora vamos consertar o altar que vocês derrubaram, bagunçaram tudo, acabou com o altar. Deus nunca vai aceitar um sacrifício desse. Deus faz o quê? Vamos reparar o altar, vamos consertar, vamos fazer de forma correta. Foi lá, fez tudo, botou as 12 pedras, fez ali o córrego direitinho, colocou ali a água, colocou o sacrifício em cima, além do sacrifício, ali o cordeiro, tudo direitinho, e foi invocar a Deus. Você vê que quando o povo, os profetas de Baal, os demais foram fazer o sacrifício, eles não fizeram nada disso, eles fizeram o altar deles, para os deuses deles. Deus jamais ia concordar em aceitar. Se o nosso Deus, ele é o dominador de tudo, ele jamais ia deixar que acontecesse, que os deuses iam responder ali com fogo. Porque, querendo ou não, irmão, o diabo também, ele lança fogo do céu. Você sabia? Hã? É isso aí, manda fogo do céu. Você se lembra quando Abraão estava lá intercedendo pelo seu sobrinho Ló, e o sobrinho Ló estava lá dentro de Sodoma e Gomorra, naquela cidade, Deus falou que ia destruir com fogo, que aquela cidade ia ser destruída com fogo. E as coisas foram acontecendo. Então nós temos que entender, irmão, que quando nós estamos diante de um desafio, Deus está conosco e nos garante a vitória em nome de Jesus Cristo. Finalizando aqui, irmão, terminando, já quero ser grato a Deus pela sua presença e você que nos acompanha em nome de Jesus Cristo. E essa lição é muito boa. Nós estamos debaixo de uma lição desse trimestre muito forte, muito boa. No meio dessas crises, nós sabemos que há oportunidade para você ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Se Deus parece estar demorando, não significa que não irá nos atender. Ele tem os seus propósitos. Vai ver quando você está num plano de Deus, coloca diante de Deus, para Deus te dar uma resposta diante dessa situação, aí você quer rápido. Tem pessoas, irmão, que para receber uma vitória, uma bênção, uma causa na justiça, por exemplo, tem pessoas que levam 30 anos, 25 anos, 30, se deixar até mais. Você imagina. Nós temos aqui o exemplo do irmão que esteve conosco aqui, que levou 30 anos. Mas a bênção chegou. Recebeu tudo direitinho, foi abençoado. Então não se preocupa. Não murmura, continua confiando que a tua vitória vai chegar por completo. Em nome de Jesus Cristo. Fica de pé comigo. Quero já dizer que hoje à noite, às 18h30, nós estaremos aqui, um grande culto de louvor e adoração, e agradecendo a Deus pelo Dia dos Pais. Já quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos, a família, os filhos, que estão com seus pais,
Se você já não tem o seu pai, já está na glória, mas o pastor é o pai presente e Deus é o pai onisciente na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus está sobre a sua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, Levito Hilário. Pai amado, Deus querido, te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, ó Pai, que o Senhor nos concedeu e que nós passamos, Senhor, no teu templo, ó Pai amado, aprendendo mais de ti. Senhor, continua abençoando a tua igreja, Senhor, renova as nossas forças, Senhor. Senhor, dá ânimo, ó Pai amado, para aqueles que se encontram, Senhor, desanimados, ó Pai amado, para que eles possam caminhar para a tua casa, Senhor, logo mais, e estar te adorando aqui, ó Pai amado, Deus querido, às 18h30, Senhor, nesse culto público. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo na face da terra que ama o Senhor, não só de sempre. Amém. A paz do Senhor.